Então, o Henrique Miranda me mandou a pergunta: estou com uma questão que me perturba faz um tempo. Notei que não tenho de forma clara e satisfatória a noção do que eu sei. E com isso na cabeça, quero organizar um estudo específico só nesse problema filosófico. Bem, Henrique, essa é uma ótima pergunta, uma pergunta que muitos antes de você já fizeram, e é uma pergunta que pode ser entendida de duas maneiras, né? Uma coisa é que você está lendo filósofos, por exemplo, está lendo Hegel dizer que o ser é o, o imediato indeterminado, né? E você quer entender o que é esse ser do que ele está falando. Ou você está lendo, né, ah, Aristóteles. Aristóteles diz que o ser não é um gênero. Aí você quer entender o que é isso. Ou que você lê Parmênides, e você vê que o mesmo é o ser e o pensar. E você quer entender cada um destes filósofos, né? Você quer referir este termo, o ser, ou talvez esteja lendo being em inglês, ou être em francês, ou sein em alemão. Você quer referir isso a alguma realidade, né? A alguma coisa. Você quer fazer essa transição da palavra para a realidade. E então você quer saber o que é a realidade indicada. Aí você pode fazer isso em cada filósofo. Não é, porém, possível, porém, fazer essa passagem do termo para a realidade em abstração de qualquer filósofo, porque não é como se ser fosse um termo técnico de filosofia, no sentido de que houvesse uma definição que nos possibilitasse determinar exatamente como essa palavra sempre é usada, né? Na verdade, o que determina a palavra ser é simplesmente o uso dela na conversa, né? O que determina a palavra ser é que ela é a tradução de sein, être, being, esse, on, né? E outros termos. E todo o, o conteúdo desse termo é toda a tradição filosófica sobre isso, né? Esse é um dos problemas de, de tradução ah, de filosofia. Não, não há aqui alguma definição que podemos usar para fincar a nossa tradução, a nossa compreensão do termo. Os termos filosóficos só têm sentido em filosofias individuais. Porém, é possível você engajar nesse debate, entrar nessa discussão e acabar dizendo, não, eu acho que ser é isso, né? Ou ser é aquilo. Há problemas com essas formulações, que ser, pela sua universalidade, não pode ser nem isso, nem aquilo. Estou usando isso e aquilo da maneira é, mais geral possível. Estão apenas tomando o lugar de afirmações possíveis. E então é possível ter uma certa compreensão do ser. E isso se coaduna com o fato que ser é, de certa maneira, incorporado nessa conversa, né, é determinado por essa conversa, porque você diz, eu entendo por ser essa realidade, ou esse aspecto da realidade. E se eu entendo ser assim, eu consigo explicar todas as visões possíveis, ou não todas as visões possíveis, mas tais e tais e tais outras opiniões sobre o que é o ser. Porém, elas, como elas têm talvez uma visão mais restrita do que é o ser, uma visão mais parcial e tal, elas não conseguem explicar todas as outras, né? Então, o caminho para entrar nessa conversa e o caminho para entender o ser é você pensar qual é o,
qual é o aspecto da realidade que dá conta dessa própria conversa. E esse próprio fato que é impossível de distinguir, vamos dizer, a pesquisa metafísica aqui, em sentido estrito, de o que é o ser, da pesquisa histórica e de como se entendeu o ser, tem a ver com o próprio assunto. Porque desde Parmênides, então, sabe, desde as primeiras reflexões sobre On, né, se fala do fato que o ser é por natureza inteligível, né? O ser é por natureza dado ao pensar. E dessa maneira, não é surpreendente, então, que é impossível falar dele sem falar do pensar. ahm, sem falar do pensar, e não só o pensar abstrato, mas o pensar real, pois ele também é a própria realidade, né? Então, concretamente, como fazer isso? Você pode pesar mais para um lado ou para o outro. Se você quer discussões contemporâneas sobre o que é o ser e entrar mais pela via metafísica, eu sugiro você tomar, por exemplo, Heidegger ou Louis Lavelle, né, que são dois filósofos contemporâneos que realmente pesquisaram isso muito bem. Então, em o Heidegger, você pode ver o Ser e Tempo mesmo. Talvez você queira começar com algo mais básico, tipo o que é metafísica, e depois passar para o Ser e Tempo. Um, Ser e Tempo tem uma má reputação em ser algo muito complicado, mas e ele de fato tem muito jargão, mas Heidegger é muito metódico sobre como ele constrói o jargão, como ele introduz o jargão. Então, é assim, é uma leitura que você tem que fazer do começo ao fim. Se você pula no meio, você não entende nada. Mas se você faz desde o começo, você consegue fazer uma leitura muito boa disso. E agora, ahm, e ele é metodicamente muito bom. Então, a metodologia dele de enfatizar que o ser sobre o qual falamos é o próprio ser que está em questão na nossa existência e de todos as precauções que ele toma para que, ao desenvolver conceitos filosóficos, não sejam conceitos pairando no ar, né? Como se você estivesse falando do ser como quem fala do Japão, né? Como um brasileiro falando do Japão, como algo lá distante, né? Ahm, Eles são realmente admiráveis e o Heidegger é um bom lugar para começar. O outro filósofo que eu mencionei é o Louis Lavelle, que no seu Presença Total, ele reconstrói nas primeiras duas partes do livro, ele realmente eu acho que ele reconstrói o pensamento, ou algo muito perto do pensamento por trás do poema de Parmênides, muito bem. Ele argumenta que argumenta, analisa, descreve o que o ser é a própria presença. Na terceira parte do livro, descarrilha, na minha opinião. Você achava que você estava lendo um filósofo grego e você descobre que você está lendo um alemão. Mas, então, esses são dois filósofos que eu aprecio muito contemporâneos na questão do ser. Se você quer fazer uma abordagem mais histórica, de entrar pela conversa, então eu sugiro que você comece antes mesmo dos filósofos. Comece com a teogonia na tradução de Jato Rano, cuja monografia que acompanha o texto da Teogonia de Hesíodo é super heideggeriana. Ele absorveu muito da ideia de Heidegger de como se deve investigar o ser e conseguiu mostrar que os poetas épicos tinham acesso a ser no tinham um acesso a ser, todo mundo tem um acesso a ser, eu digo, eles tinham um pensamento, uma reflexão a esse respeito que está lá no poema épico, na Teogonia. E o Jato Han tem outros textos sobre a continuidade entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico que valem muito a pena. Aí depois disso você pode daí ler Parmênides, sabe, ir lendo coisas passo a passo, e nisso daí você pode se guiar por uma história da filosofia, ou uma entrada num dicionário filosófico, como o Vestígios do Wörterbuch der Philosophie, né, o HWPhi, em alemão, que é simplesmente uma obra fantástica de um dicionário histórico, né, da filosofia.
E, mas enfim, isso seria outro jeito de você fazer essa aproximação, né? Seria fazer uma coisa em ordem histórica, né? Você também pode procurar, por exemplo, lá no podcast do Peter Adamson, né? O History of Philosophy Without Gaps. Que daí ele vai te botar vários pensadores, em aspas, menores também, que vão falar coisas sobre o ser e tal, e daí você vai, né, investigando e lendo as coisas em ordem. É outro jeito de você fazer isso. Mas enfim, são essas duas maneiras de você abordar a questão. E claro, você pode entrelaçar os dois. Uma coisa só que eu diria é que se você lê os contemporâneos, você tem que entender que eles estão entrando nessa conversa e que eles têm uma posição determinada nessa conversa. Ou seja, as opiniões históricas deles, as, as considere meramente como opiniões. Heidegger tem um jeito muito convincente de apresentar a história da filosofia, mas que, em última instância, eu acho que é severamente enganadora. Infelizmente, eu não tenho uma espécie de história do ser, história da reflexão do ser para te recomendar, mas isso é como eu pesquisaria esse assunto. E se um aluno, vamos dizer, me pagasse para montar um curso para ele, um aluno particular, para estudar só essa questão, eu faria isso. Eu faria um curso que tivesse esses dois lados, que transitaria entre uma parte mais metafísica, uma parte mais histórica, iria entrelaçando os dois dessa maneira. Tá? Então, é isso. Essa é a minha ideia de como você deve pesquisar a questão do ser.